Compliance financeiro, compliance para instituições financeiras. Muita gente boa sabe que esse é um mercado muito promissor para profissionais de compliance, sejam eles autônomos ou seletistas com carteira assinada. Bom, eu fui chamado para falar sobre um compliance financeiro numa instituição e aí me veio à cabeça, bom, será que as pessoas sabem o que é uma instituição financeira? Será que elas realmente têm a dimensão do tamanho deste mercado? E foi aí que eu pensei em criar este vídeo aqui para tirar essa dúvida que pode ser a sua também. E por mais que você não saiba, este conceito ele está cravado, né? Ele está expresso numa lei, na Lei 4595 de 1964. Eu vou ler aqui para você qual é a definição de instituição financeira segundo essa lei. Então está lá no artigo 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação, a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor da propriedade de terceiros. Bom, o que eu quero que você fixe aqui são as palavras, né, que tem aqui nesse artigo, que são coleta, intermediação e aplicação de recursos financeiros. Então, uma instituição financeira, geralmente o que ela está fazendo é um papel realmente de intermediação entre pessoas e empresas ou entre pessoas e pessoas. Então, a instituição financeira, geralmente, ela está prestando serviço, está fornecendo produtos que são de intermediação e que envolvem, obviamente, recursos financeiros, seja dinheiro em papel, em espécie eletrônico, ou seja por meio, por exemplo, de títulos, né? Como pode ser um certificado de depósito bancário, pode ser uma ação, pode ser um título de valor mobiliário qualquer. Bom, mas fixem isso na cabeça de vocês. Então, intermediação. Uma instituição financeira é um intermediador. Então, por exemplo, tem alguém querendo tomar um empréstimo e tem alguém querendo emprestar dinheiro em troca de ter algum benefício com isso, de ter um recurso, né, um rendimento a mais com isso. Então, isso acontece, tanto é que a gente conhece, existem pessoas físicas, né, que consideram-se aí como agiotas, que são pessoas físicas que emprestam dinheiro, só que basicamente eles extorquem as pessoas porque cobram juros altíssimos, mas por mais que as pessoas saibam que os juros são muito altos, pasmem, né? Muita gente ainda toma empréstimos dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas geralmente não têm histórico financeiro bom que consiga obter um crédito facilitado numa instituição financeira. Então, a segunda via é essa via que realmente não é das melhores, mas que funciona, né? E a gente sabe quais são as consequências dessas pessoas que fazem isso. Mas, continuando a nossa explicação, no seu artigo 18, a Lei 4595 também estabelece que toda e qualquer instituição financeira, para funcionar no Brasil, ela precisa ser autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou por meio de um decreto executivo quando forem instituições estrangeiras. Então, por mais que o Banco Central, a gente vai chegar lá, não seja um único órgão regulador, fiscalizador de todo o mercado financeiro, mas é só o Banco Central que tem o condão de conceder as autorizações para que as instituições financeiras sejam funcionais, para que elas operem de forma lícita no Brasil. Então, por exemplo, um agiota, ele poderia operacionalizar aí uma instituição financeira? Bom, uma pessoa física consegue abrir um banco ou uma cooperativa de crédito ou uma instituição de crédito, desde que ela siga toda a regulação que o Banco Central exige. Então, ele consegue sim abrir uma instituição nesse sentido, só que, obviamente, que existe todo um trâmite que o Banco Central exige para que se abram novas instituições financeiras. Mas é possível, qualquer pessoa, em tese, conseguiria abrir uma instituição financeira. A lei também, ela já dá ali um indicativo do que ela considera como sendo instituição financeira. Apesar disso não ser um rol taxativo, né? Não está limitado somente a essas instituições, só que quando ela foi escrita lá em 64, o que ela considerava como sendo instituição financeira eram os bancos, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as caixas econômicas,
as cooperativas de crédito, as bolsas de valores, as companhias de seguro e capitalização, as loterias, as atividades de intermediação de ações e outros títulos. Então, em tese, estas são as categorias, né, de instituições financeiras que a gente vai chegar um pouco mais à frente sobre outras instituições que foram surgindo ao longo do tempo, como é o caso, por exemplo, das instituições de pagamento. Mas vamos lá. Esse quadro aqui, ele é o quadro que resume todo o sistema financeiro nacional. Então, é muito comum você ouvir por aí, né, o famoso SFN, né, que é o Sistema Financeiro Nacional. Então, isso daqui engloba tudo que você precisa saber sobre o sistema financeiro, sobre o mercado financeiro brasileiro. Então, por mais que as pessoas geralmente se recordem dos bancos de varejo, né, principalmente os 5 maiores, né, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander, a gente possui uma enormidade de outras instituições financeiras. E as pessoas também sempre se recordam do Banco Central como sendo o órgão supremo, né, o órgão regulador, fiscalizador de todo o mercado financeiro, mas ele não é o único. Então é bom que isso fique bem claro e é exatamente isso que eu vou tentar fazer aqui para vocês. Então, antes de começar aqui com os órgãos fiscalizadores, eu queria dizer para vocês que existem 3 conselhos que são super importantes para o mercado financeiro nacional, que são Conselho Monetário Nacional, que emite as políticas monetárias, inclusive esse é o mais conhecido deles. Então, por exemplo, taxa de juros, controle de inflação, tudo isso é previsto pelo Conselho Monetário Nacional, que é o CMN. A gente tem também o Conselho Nacional de Seguros Privados e a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, esses 3 conselhos, eles editam as políticas, inclusive eles editam normas que regulam os próprios reguladores, os próprios órgãos reguladores. Então, nós temos 4 instituições que são os órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente tem o Banco Central, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a gente tem a SUSEP, e a gente tem a Previc. Então, estes são os 4 órgãos que controlam todo o sistema financeiro. Então, quando se fala, por exemplo, em compliance para mercado financeiro, a gente está falando de um compliance officer, um profissional de compliance que atue em instituições financeiras, obviamente, mas que estejam regulados por estes 4 reguladores. Então, por Banco Central, CVM, SUSEP ou Previc. Tá, Zé Carlos, mas todo profissional de compliance, né, todo compliance officer, ele precisa entender de toda a regulação desses 4 setores, desses 4 órgãos reguladores? É claro que não. Se você quer atuar em alguma frente de mercado financeiro, você precisa entender da regulação específica da instituição onde você vai trabalhar. E digo mais, não necessariamente você precisa entender da regulação como um todo. Talvez você seja alocado numa área específica que vá trabalhar com alguns produtos somente. Então, é muito comum que profissionais de compliance de mercado financeiro sejam especialistas em alguns segmentos, em alguns setores, em algumas regulações específicas para os produtos com os quais eles trabalham. Então, por exemplo, num banco de varejo como o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, existem uma infinidade, uma enormidade de produtos e serviços oferecidos. E para cada um deles existe uma regulação específica. Então, seria humanamente impossível uma pessoa entender de tudo isso, né, com profundidade, ao ponto de conseguir realmente ajudar a instituição a se resguardar do ponto de vista como um compliance officer deveria fazer. Então, o que você tem de fazer é analisar aquilo que faz mais sentido e, claro, que uma vez que você esteja inserido no segmento, no mercado, você vai estudar muito a fundo aquilo com o que você trabalha. Bem, agora que eu falei sobre os conselhos e sobre os órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, vamos aos produtos, né? O que eles controlam de fato. Então, claro que a gente possui 4 órgãos reguladores justamente porque eles são específicos naquilo que eles estão regulando e fiscalizando. Então, o Banco Central, tudo que for envolvido com dinheiro, crédito e câmbio, é o Banco Central que será o responsável por isso. Eu digo dinheiro porque o dinheiro ele pode ter diversas formas. Pode ser dinheiro físico, em espécie, dinheiro eletrônico, transações em dinheiro, né? Então, Pix, TED, DOC. Então, tudo que envolva, né, questões monetárias, a gente estará submetido ao Banco Central.
Agora, tudo que se refere a títulos e valores mobiliários, a gente estará submetido a uma regulação da CVM. Então, quando se trata de títulos e valores mobiliários, o órgão fiscalizador responsável é a própria CVM. Mas o que são títulos e valores mobiliários? São documentos, contratos que você compra, adquire, investe no intuito de obter alguma remuneração em contrapartida. Então, só título de exemplo. Então, digamos que possui lá uma empresa, uma sociedade anônima no mercado, ou seja, uma empresa listada, uma sociedade anônima de capital aberto. Então, você consegue ir lá na bolsa e comprar um pedacinho dela. Então, você, ao comprar uma ação, você passa a ser acionista, você passa a ser sócio. Então, você é dono de uma fração daquela empresa. E, obviamente, que você será remunerado seja pela variação do mercado, seja por distribuição de lucros e dividendos. Então, tudo quanto é título e valor mobiliário, que tem essa característica, um contrato onde você empregue um recurso e você obtém algum benefício em troca, isso será regulado pela CVM. São diversos títulos que existem aí no mercado, mas lembre-se sempre que tudo que se refere a título e valor mobiliário será de fiscalização, de regulação da CVM. Agora vamos aos seguros, as previdências privadas, títulos de capitalização e resseguros. Então, tudo isso, todos esses produtos serão fiscalizados, regulados pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E é claro que, por exemplo, a BB Seguros, a BB Seguradora, então é uma empresa dentro do conglomerado Banco do Brasil, que é famoso por ser um banco, só que ele tem um CNPJ específico, inclusive é listada também na Bolsa, como sendo uma empresa específica de seguros. Então, a regulação da instituição de seguros será feita totalmente pela SUSEP. E, claro que eu tenho que ressaltar aqui também que essas instituições, esses órgãos reguladores, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, eles ultimamente andam bem mais alinhados do que eles andavam anteriormente, no passado. Então, as regulações, como a gente está falando de sistema financeiro nacional, elas, em tese, elas se comunicam. Antigamente, não se comunicavam tanto assim, só que hoje em dia, por conta deste movimento dos órgãos reguladores se conversarem mais, as regulações elas são bem parecidas. Afinal de contas, os controles são muito próximos. Então, digamos que eu sou um banco de varejo e eu tenho que regular, eu tenho que criar controles, processos para prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Bom, não vai ser muito diferente o controle que eu implemento aqui no meu banco do controle que eu implemento na minha seguradora, se eu sou um banco de varejo grande e tenho esses dois negócios. É claro que os produtos são diferentes, mas os controles são muito parecidos e, afinal de contas, a gente está tratando de prevenção ao mesmo tipo de ilícito. Então, hoje em dia, as regulações elas se conversam mais. Então, isso, de certa forma, facilitou o trabalho das instituições financeiras. E, agora, passando para previdência complementar, tudo que se trata de previdência complementar, a gente estará falando de Previc. Agora, qual que é a diferença aí da SUSEP para a Previc? Então, a Previc, ela trata, das previdências complementares. Então, quando a gente está falando em previdência complementar, estamos falando de entidades fechadas de previdência complementar. Então, essas instituições, elas são empresas que são sem fins lucrativos e que elas administram, elas gerenciam os investimentos de um determinado grupo específico. E o produto mais conhecido dessas instituições, dessas entidades, são os fundos de pensão. Então, ficaram, por exemplo, muito famosos os fundos de pensão das entidades públicas, então do próprio Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, a gente tem o Postales, que inclusive a gente teve alguns problemas envolvendo corrupção dentro desses fundos de pensão. Então, a previdência complementar, ela é fechada. Por quê? Por que são entidades fechadas de previdência complementar? Porque você não consegue, eu não sou funcionário do Correios, então não consigo entrar para esse fundo de pensão Postales, que é destinado a um grupo específico, que são os servidores lá do Correio, dos Correios. Então, essa é a diferença. Eu não consigo entrar e sair a qualquer momento. E outra, esse fundo ele não é destinado a qualquer investidor. Ele é destinado a pessoas específicas, a um grupo específico. E claro que essas EFPCs, elas podem gerenciar
única e exclusivamente um fundo, ou ela pode também gerenciar mais de um fundo, né? Então eu posso gerenciar lá o Postalis, o fundo do Correios, eu posso gerenciar o Petros, o fundo de pensão da Petrobras. Então, não necessariamente uma FPC precisa gerenciar única e exclusivamente um fundo, né? Ela pode gerenciar mais de um fundo, só que a característica dela precisa ser de uma instituição sem fins lucrativos, afinal de contas ela não é uma asset, né? Uma gestora de fundos como é o tradicional, que também é regulado pela CVM. A gente falou agora dos conselhos, já falamos dos órgãos supervisores, a gente já falou dos produtos e agora vamos às instituições. O Banco Central, ele regula, por exemplo, os bancos, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários. Então, DTVMs e CTVMs são um pouco distintas. As CTVMs, elas possuem direitos a mais do que as DTVMs, que são apenas distribuidoras. Então, existe aí uma certa diferença entre essas duas instituições financeiras. O Banco Central também regula as instituições de pagamento, como é o caso, por exemplo, do PicPay, do PagSeguro, do Mercado Pago, todas essas instituições que têm surgido, né, como fintechs, então surgiram como startups do mercado financeiro e que, obviamente, hoje já se tornaram grandes instituições, só que nem todas elas são instituições financeiras. Elas ainda estão no estágio de instituição de pagamento, que possui uma regulação própria e é um pouco mais simples que uma instituição financeira, mas ainda assim elas precisam ser autorizadas pelo Banco Central. As corretoras de câmbio, então, onde realmente as corretoras de câmbio são aquelas onde você pode comprar, por exemplo, dólar em espécie ou pode fazer uma transação em moeda estrangeira. As cooperativas de crédito, as administradoras de consórcio. Então, isso aqui, resumidamente, são as instituições que o Banco Central dá conta. Já a CVM, então, ela está muito mais intricada com bolsas de valores. Aqui no Brasil, a gente não tem no plural, né, bolsas, porque todas elas foram se juntando e viraram uma só, que é a B3. Então, a gente não tem uma concorrência como em alguns países possuem 2, 3, 4, 5 ou mais bolsas de valores. Então, bolsas de valores de mercadorias e futuros, como é o caso da B3, as companhias, as sociedades anônimas abertas, né, que são as empresas que são listadas nas bolsas de valores, né, que você consegue comprar e vender suas ações. As DTVMs e CTVMs também estão sob o guarda-chuva da CVM, então existe também uma certa sobreposição em alguns momentos de regulação entre Banco Central e CVM. Isso é muito comum de acontecer, como é no caso aqui das DTVMs e CTVMs. A gente tem as gestoras de fundos, né, que são as assets, as empresas que fazem a gestão mesmo dos fundos de investimento. Então, elas que tomam as decisões pelos fundos de investimento, onde esses fundos aplicam os seus recursos, né, se são em títulos públicos, em ações, em derivativos, em crédito, em debêntures e por aí vai. As administradoras dos fundos, que são empresas especialistas em gerenciar do ponto de vista burocrático os fundos de investimento. Então, elas que fazem todo o registro do fundo, controlam toda a documentação, fazem toda a parte de back-office, de operações, de transação, liquidação, custódia. Então, as administradoras são muito focadas nisso. Os fundos de investimento, que são os veículos, né? Os fundos de investimentos podem ser abertos também ou fechados, podem ser individuais ou podem ser coletivos, podem ser ETFs negociados em bolsa ou não. Então, os fundos de investimento são de diversos tipos e eles também estão sob os auspícios aí da CVM, e as securitizadoras, que são empresas que fazem a estruturação de alguns títulos de crédito que também são negociados, né, como títulos e valores mobiliários. Então, tudo isso está sob o guarda-chuva da CVM. E as seguradoras, né, e bancos, porque bancos possuem também alguns produtos de seguros, ou bancos grandes, né, eles possuem seguradoras, eles estão sob o guarda-chuva da SUSEP. E a Previc, como eu já tinha falado, né, então elas controlam, por exemplo, os fundos de pensão, então, que são os fundos especificamente para essas previdências complementares, como a gente já disse. Bom, gente, acho que com isso daqui você consegue agora entender um pouco mais sobre o que é uma instituição financeira, onde você se enquadra melhor nisso, qual que é o seu perfil
onde que você conseguiria, né, se encaixar em meio a essa gama de possibilidades que são várias empresas, vários produtos, vários serviços, vários órgãos reguladores. Então, o sistema financeiro nacional, ele é bastante complexo e não é só aqui no Brasil, isso acontece em todos os outros países, realmente porque quando se trata, né, de recursos financeiros, claro que isso tem uma complexidade enorme mesmo, porque são várias as possibilidades de negócios que as instituições financeiras trazem, né? Tanto do ponto de vista de produto quanto de serviço. Então, espero que com esse vídeo você tenha entendido minimamente como funcionam as instituições financeiras para que você aí que quer ser um profissional de compliance ou já é um profissional de compliance consiga se encaixar da melhor maneira possível, beleza? Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aí no botãozinho vermelhinho, se inscreva, né? Ativa o sininho que quando tiver vídeos novos você vai ser o primeiro a ser avisado, ok? Bom, é isso e até a próxima.